E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Alexander. Hoje eu tô trazendo um videozinho aqui pra vocês sobre esse livro aqui, ó. Mantenha o seu cérebro vivo. Eu já mostrei 3 livros aqui no canal, eu passei por 2 deles, um tá escondido ali ainda, que eu não consegui criar um roteiro dele. Mas esse livro aqui é bem bacana, eu tinha esquecido dele. E hoje eu decidi voltar nas minhas anotações. E tinha umas anotações sobre esse livro, eu decidi fazer um vídeo e eu acho que ficou bem legal, então bora lá. Esse livro, ele tem o objetivo de manter ou até mesmo melhorar nossa capacidade mental ao longo da nossa vida. Isso independente da nossa idade. E aí consegue fazer essa melhora ou consegue até mesmo voltar um pouco como seu cérebro era alguns anos atrás. E para isso, ele cria uma série de exercícios chamada de neuróbica. A neuróbica é baseada em uma série de descobertas sobre o funcionamento do nosso cérebro. Há alguns anos atrás, a gente teve um novo desenvolvimento tecnológico dentro da área ali da biologia. Nossa, por que procurar as palavras é tão difícil, velho? Me explica. Nos últimos anos, os novos instrumentos da biologia molecular possibilitaram que os neurocientistas tenham imagens em tempo real do nosso cérebro. E isso fez com que a gente compreendesse infinitamente melhor como que é o funcionamento dele. Porque antes, para a gente conseguir estudar o cérebro, a gente tinha que esperar a pessoa morrer, abrir a cabeça dela e fazer o estudo depois disso. Então era bem complicado. E com essas novas descobertas, a gente descobriu que muitas das coisas que a gente acreditava, e a maioria delas eram negativas, não estava certo. Beleza. A neuróbica é uma série de exercícios mentais que foram criados com base nesses novos e sólidos conhecimentos científicos. Mas antes que eu possa falar mais sobre isso, eu quero mostrar um vídeo para vocês, para ficar de melhor compreensão aqui, né? Então deixa eu colocar na tela. Tá aí na tela. Vamos lá ver o videozinho. Alguém mais esquece? Só eu esqueço tudo? Não, eu esqueço também, esqueço pra caramba. Então a gente vai ver uma reportagem do Jonathan Morel, lá de São José dos Campos, que sugere um exercício pra mente, pra ninguém esquecer de nada. Vamos lembrar então? Esta é uma aula de ginástica, mas os exercícios são para fortalecer o cérebro. Contas, jogos, charadas. Foi assim que Mari conseguiu desenferrujar a cabeça. Eu estava lá, parando na casa. O telefone tocava, eu ia lá atender o telefone. Quando eu voltava, cadê o pano? Não sabia onde que tinha colocado. Agora isso não acontece. Isso aqui é só uma parte do material utilizado para fazer a ginástica cerebral. Só que, claro, existem muitas outras atividades que dá pra gente fazer em casa sem precisar de nada disso. Só você e a sua mente. O Rodolfo tá aqui para ajudar a gente a encontrar esse caminho mental para fazer essa ginástica cerebral. Como que é o nome disso? É neuróbica. É nada mais do que você realizar uma atividade que você já conhece de uma forma diferente. Então, se você vai tomar banho, apague a luz, tome banho no escuro. Não faz isso não, gente. Você escreve com a mão direita, utiliza a sua mão direita, utiliza a mão esquerda, tanto para almoçar, tanto para você escrever, fazer uma anotação. Mude o caminho que você vai fazer para chegar até o seu serviço, certo? E ande de costas. Tudo que você faz de uma forma diferente é um incentivo para o cérebro. Tá, isso aí é muito real, mas a gente tem muitos exercícios pra deixar o cérebro tinindo, tá ligado? Não, não vai tomar banho no escuro, nem andar de costa, tá ligado? Nada que faça você cair, por favor. Sugestão de exercício bom e divertido. Faça uma roda com um grupo de parentes ou amigos. Memorizem as pessoas que estão ligadas a vocês, tanto mão esquerda como mão direita. Hora de soltar a mão e de andar pela sala. Parou! Agora você precisa dar as mãos para quem estava do seu lado no começo do exercício, que agora pode estar longe. Agora a gente tem que refazer o círculo. Sem soltar as mãos. Algumas manobras e o círculo é refeito. E as dicas finais para manter a cabeça funcionando bem. Uma noite bem dormida, evitar situações de estresse, evitar situações de pressão muito grande, uma alimentação saudável. Então tudo isso colabora para uma saúde mental. Doutor Alfredo estava aqui só para lançar. Beleza. Agora a gente vai entender melhor. Opa, deixa eu voltar pra minha cara. Aí, tamo bem. O narigão, eu fico de lado, ó. Acho que dá pra virar o ícone do canal isso aqui, ó. Colocar o de lado assim com o narigão assim, ó, olhando pra frente. Será? Enfim, sem distrações, sem distrações. Vamos explicar melhor como que esses exercícios, eles agem no nosso cérebro.
como que o nosso cérebro enferruja? Vamos para um exemplo meio que hipotético, assim, com números hipotéticos. Imagina que você tá aprendendo uma atividade nova e que você está usando 100 neurônios. Estou chutando um número aqui. 100 neurônios estão sendo ativados ali naquela atividade. A regra é, quando neurônios se ativam ao mesmo tempo, eles criam ligações entre si. Essas ligações, elas são as dendrites e elas são ligadas por uma conexão chamada sinapse. Deixa eu mostrar uma imagem. Calmou. Voltamos para a tela. Aqui a gente tem... Nossa, eu acho que eu não lembro. Agora eu não lembro se eu falei. Não falei, né? Não falei. Tem que falar. Tá. E a regra é, neurônios ativados ao mesmo tempo se conectam entre si. Essas conexões são chamadas de dendrites e elas recebem informações através de uma conexão chamada de sinapse. Então, agora sim, vamos para a imagem. Aqui a gente pode ver a sinapse, os dendritos, né? Aqui tá dendritos, porque eu me acostumei a falar dendritos porque o livro estava escrito dendritos. Mas em tudo eu acho dendritos. Então, acho que dendritos tá mais certo, né? Mas eu vou continuar falando dendritos porque vira bagunça na minha cabeça. Enfim, temos os neurônios, temos as sinapses e temos as dendritos. Fala dendrito. Voltando aqui. Se os neurônios já estiverem conectados, essa conexão ganha força. Se essa conexão sináptica não estiver ligada direito, as dendrites podem se atrofiar. E é basicamente nesse sentido que vem a ferrugem do cérebro. Vamos falar melhor sobre isso. O seu cérebro tem uma maneira meio prática de guardar as memórias. Então ele vai aproveitar a ativação daqueles neurônios naquela atividade que você está fazendo e ele vai guardar as memórias ali entre aquelas dendrites, dentro dos neurônios ali, né? Na parte que ele está sendo ativada do cérebro, né? Então, quando as suas dendrites se atrofiam, além de você ter dificuldade de buscar memórias antigas, você também vai ter dificuldade de criar novas memórias. Resumindo, a lógica toda é, você tem seus neurônios trabalhando junto. Eles criam caminho entre si. Esses caminhos, se já estiverem feitos, eles se tornam mais fortes. E se eles não estiverem feitos, eles são criados. Então, quanto mais você faz aquela atividade, mais fortes se tornam aquelas ligações. Por isso que com o tempo que você vai fazendo a mesma atividade, você vai tendo mais facilidade de lembrar o que você tem que fazer, saber quais passos você tem que seguir, até mesmo para você ter um raciocínio, uma criatividade dentro daquela atividade, você constrói essa estrutura mais forte entre si. Então, para você entender melhor, é como se você comparasse o seu cérebro com o seu músculo. Se todo dia você levantar 20 quilos no braço, ele vai ficar mais forte. Só que, da mesma forma que o músculo, quanto mais tempo passa, mais aqueles 20 quilos que você está levantando vai ficar cada vez mais fácil, vai chegar uma hora em que levantar 20 quilos não adianta mais. Em que seu músculo ele já está tão adaptado àquela quantidade de peso que você vai ter que aumentar a carga de peso. E o nosso cérebro é a mesma lógica. E é aí que a neurópica entra. Além de ter outra coisa que atrapalha bastante também quando você faz a mesma atividade. No começo, você está usando uma certa quantidade de neurônios para fazer aquela atividade. Só que com o tempo, os seus neurônios vão ficando tão bons em fazer aquela atividade que quanto mais você faz essa atividade, menos neurônios você vai precisar para fazer ela. Então, tipo, eles ficam tão bons que às vezes você vai fazer o mesmo exercício repetido e ele vai acabar usando, no exemplo aqui hipotético eu falei 100, mas imagina que ele, para cada 100 não treinados, você usa 10 bem treinados. E quanto mais o tempo passa, menos vai ser usado. Até chegar um momento onde parece até que você está no automático de tão poucos neurônios que você está usando para fazer aquela atividade. Você deve imaginar algumas vezes que você estava lavando vasilha, que você se distraiu pensando em umas coisas, assistindo o vídeo, mas mesmo assim o seu corpo continuou trabalhando naquilo. Porque é como se poucos neurônios usados ali já estava sendo suficiente para fazer a atividade. E é aí que começa o problema. Porque você está usando poucos neurônios e eu falei para você que eles fortalecem os caminhos. Então, quanto mais tempo passa você fazendo uma atividade, menos caminhos você está fortalecendo, porque você está usando menos neurônios. No vídeo da Cherry, do Cérebro que se Transforma, que ela perdeu o equilíbrio, eu falei sobre isso, que o Paul estava desenvolvendo uma tecnologia nova, porque os idosos caem muito. E ele queria uma forma de treinar o equilíbrio do cérebro, só que de uma forma como se fosse uma esteira para isso. Ele queria criar algo que você pudesse treinar o seu equilíbrio dentro de casa. O que é bem difícil, porque normalmente a nossa casa ela é toda plana.
Então, dificilmente você vai ter algo para realmente ter que se equilibrar dentro de casa. Mas você pode tentar subir uma rua íngreme do seu setor também pode te ajudar. Ou você tentar andar no meio-fio igual as crianças, sabe? Mas enfim, esse primeiro vídeo é mais para falar sobre que existe um tipo de exercício para você fortalecer a sua mente, o seu cérebro, e o que se passa na teoria por trás desses exercícios. Mas eu só vou falar desses... A dicção já tá indo embora. Desses negócios para você fazer só semana que vem. Quinta-feira. Aí eu vou voltar nesse livro e ele fala que... Onde é que ele mostra? Aqui, ó. Na capa ele não fala, né? Ah, tá aqui em cima aqui. Aqui. 83 exercícios neuróbicos para prevenir a perda de memória e aumentar a agilidade mental. E é isso. Muito obrigado a todos. Se gostarem do vídeo, compartilhem. Isso aqui é muito importante para nós. Quanto mais a gente conhece sobre o nosso corpo, mais a gente tem formas de se desenvolver, da gente se tornar cada vez melhor, cada vez mais inteligente e assim como o nosso corpo, né? Quando a gente treina, a gente se torna mais rápido e mais forte. Nosso cérebro também. Então, não percam o vídeo da semana que vem, se inscrevam, compartilhem o vídeo e valeu!